Eu mesmo não sabia do valor da Câmara Arbitral. Eu sempre tive em mente que é necessário um advogado e uma sessão com o juiz, a toga, propriamente dito, para resolver uma questão. Seja um cheque sem fundo, seja um produto que não foi entregue. Maurício, eu queria lhe perguntar, eu preciso procurar o PROCON ou eu posso procurar a Câmara Arbitral para resolver uma questão? Exemplo prático. Você tem um contrato de locação. Esse contrato de locação, lá no final, em vez de eleger o foro da comarca de Nova Friburgo, é eleito o foro da Câmara Arbitral. Se o locatário não pagou o aluguel, tá? O locador vai requerer ao tribunal que seja notificado esse locatário para resolver lá no tribunal. Abriu um precedente que uma ação de despejo hoje no judiciário pode levar aí de 1 a 3 anos para você conseguir tirar essa pessoa de lá. Nós temos casos práticos lá no tribunal, na Câmara, que a pessoa ficou devendo, não me recordo agora, mas R$ 1.500 de aluguel, 3 aluguéis, R$ 1.500. Chegou lá no tribunal e falou assim, ó, só posso pagar R$ 500, mas eu desocupo a casa sua, daqui 15 dias entrego ela pintada, conforme eu peguei, né, aquela coisa toda. Então, aí dá para você ter uma noção de quanto é a diferença quando você elege o foro da Câmara ou o foro da comarca da cidade. Uma questão trabalhista. A Caixa Econômica não liberava o fundo de garantia, agora já libera o fundo de garantia. Então você faz a rescisão lá e faz a liberação do fundo também. Tá? Então é uma coisa assim muito ampla. Tá? Então quer dizer, direito disponível você pode fazer qualquer coisa. Eu aconselho a todos que até por uma questão de inteligência e praticidade, venham conhecer a Câmara Arbitral, porque ela está situada nada mais nada menos que no centro da cidade de Nova Friburgo, no edifício Dom Pasquale. Quer dizer, todos nós passamos por ali a toda hora e não sabemos que, entrando no prédio Dom Pasquale, sala Cobertura 3. Na cobertura 3, você pode fazer uma consulta sem compromisso, explicar qual é a situação, entrar em contato com os nossos amigos Maurício e Carlos e eles vão dar toda a orientação necessária para que você tenha o mais rápido possível a sua questão resolvida. Eu gostaria novamente de citar a questão que foi mencionada pelo Maurício com relação ao poder da Câmara Arbitral. Por exemplo, Carlos, os órgãos de defesa do consumidor, PROCON, eles sabem do poder da Câmara Arbitral? E existe interação entre vocês? Olha, Fernando, eu acredito até que eles saibam do poder, né, da Câmara Arbitragem. Só que não existe nenhuma interação entre nós, né, entre PROCON e Tribunal Arbitral. O PROCON hoje, por exemplo, ele tem a legalidade dele que não tinha há algum tempo atrás. E que cumpre um papel maravilhoso. Cumpre. O PROCON tem um desempenho excelente, procura resolver os problemas de consumo dos consumidores de Friburgo, desempenha um papel que é o papel deles. Mas existem situações dentro do PROCON, pessoas que procuram o PROCON, que não podem ser resolvidas ali no PROCON. O PROCON vai ter que encaminhar essas pessoas ou para a Defensoria Pública ou para quem eles acharem que deve para resolver aquela situação daquele consumidor que está frustrado naquela situação, com aquele problema a resolver. No Tribunal Arbitral, ele pode desempenhar um papel parecido com essa situação do PROCON. As pessoas podem
procurar o tribunal arbitral para resolver questões de consumo, antes de procurar um PROCON para resolver o problema deles também. Vai desempenhar a mesma situação. O tribunal arbitral vai chamar, por exemplo, uma empresa que vendeu um produto para um consumidor e aquele produto está com defeito, aquela empresa vai ser notificada a comparecer no tribunal arbitral para uma audiência de conciliação e ali eles vão resolver aquela pendenga entre eles. De repente, por um tempo muito menor do que seria enviar uma pessoa para a Defensoria Pública. E o custo também é muito baixo. Inclusive o Maurício tem casos a citar nessa situação? Fernando, nós, num caso prático, né, nós fomos procurados há alguns meses atrás por uma pessoa, e essa pessoa relatou para nós que recebeu uma notificação do tribunal, da Câmara, na sua casa, na sua residência, e levou essa notificação para o seu advogado. O advogado falou que não precisava ir lá, que não tinha nada com aquilo para jogar fora, né? O que aconteceu? Essa pessoa saiu do escritório desse advogado e procurou o tribunal antes do dia da audiência. Chegando lá, ele estava procurando um cheque que ele tinha dado, que ele não sabia de onde tinha dado, um cheque que retornou por insuficiência de fundos, e ele faltava esse cheque só para limpar o nome dele. O que aconteceu nessa história? O advogado poderia muito bem pegá-lo e falar assim, eu vou acompanhá-lo lá na Câmara e vão ver o que é. Não sei quanto que ele iria cobrar, porque cada um tem seu valor, mas aposto que ele ganharia muito mais rápido que o advogado depende do judiciário hoje para receber um mandado de pagamento, uma sucumbência. Muito mais rápido. Vejam vocês, biotecnologia. Pode. Incrível. Pode. Uma ciência em plena expansão que pode ser toda feita por arbitragem. Com certeza. Mercosul, quer dizer, um exportador, a arbitragem vale para o Mercosul? Vale. Desde que no contrato, pode ser contrato de uma empresa de Nova Friburgo com a empresa dos Estados Unidos, qualquer lugar da Europa, né, em qualquer lugar do mundo. Se tem eleição lá do foro da Câmara Arbitral, da onde que for, tá? Aquela Câmara tem poder de resolver aquilo. Ou seja, nós podemos contratar peritos na área específica, pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto, pode ser um mecânico, pode ser um lanterneiro. As partes contratam seus peritos e o árbitro tem um perito dele. Após toda a perícia feita, confrontado os laudos. Confrontados os laudos, o árbitro vai chegar a uma conclusão. E existe um fator interessantíssimo nessa questão. No que diz respeito à ética da postura do trabalho de um juiz arbitral.